Todo mundo sabe que os estados brasileiros estão completamente falidos. Para tentar resolver esse problema, o Plano Mansueto propunha uma ajuda financeira aos estados em troca de ajustes nas contas públicas de cada um. O problema é que com a crise do coronavírus, tudo indica que vai vir uma grande ajuda financeira sem nenhum ajuste, o que quer dizer que depois de amanhã vai estar todo mundo falido de novo e a conta quem paga? Eu, você, o povo brasileiro. A gente, no Livro de Notícia de hoje, traz uma conversa exclusiva sobre esse assunto, a deterioração do Plano Mansueto entre Helena Landau e Marcos Mendes. Helena Landau, vocês já conhecem, é economista, advogada, presidente do Conselho Acadêmico do Livres, foi diretora de privatizações do BNDES, presidiu o Conselho de Administração da Eletrobras. Já Marcos Mendes é economista também, professor do INSPER, foi parte da grande equipe econômica do governo Temer e é autor do livro Por que é tão difícil fazer reformas econômicas no Brasil. Então, confira essa conversa, tá imperdível e já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livros continua trazendo conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Então vamos lá, Marcos. O que a gente queria um pouco, talvez você já esteja cansado de falar demais desse assunto, mas só para situar as pessoas que estão nos ouvindo, um pouco assim, qual era a ideia inicial do Plano Mansueto? Lá atrás, não precisamos entrar em tantos detalhes. Qual era a divergência original com o projeto do Pedro Paulo, que já existia? E como é que essa questão gerou essa quase que a guerra de trincheira aí do Ministério da Economia com o Congresso Nacional e que estão numa situação de parece um impasse, né? Então, rapidamente, só para colocar as pessoas que estão ouvindo atualizadas assim no contexto da discussão. Tá bom, vamos lá. A gente tem um histórico no Brasil de permanente pressão dos estados sobre o governo federal por socorro financeiro. Foram seguidos e seguidos situações em que os estados se endividam demais, contratam muita gente, estouram suas contas e acabam sendo socorridos pelo governo federal. Tem uma característica no sistema federativo brasileiro de que, com frequência, os estados vão ao Supremo processar a União e existe uma ideia formada no Supremo de que os estados são a parte fraca do processo e toda vez que os estados processam a União no Supremo, o Supremo dá ganho de causa para os estados. Tem um estudo mostrando que são 97%, a taxa de sucesso dos estados em processar a União é 97%. Então, essa pressão é constante, né? Antevendo essa pressão, o Mansueto e sua equipe propuseram um plano, sabendo que já havendo pressão sobre ele, propuseram um plano para um grupo de estados que tem nota de crédito C, as notas de crédito vão de A melhor até D, a pior, então C é o cara que está ruim, mas não está morrendo, né? O cara que tem alguma chance de recuperação. Então, eles propuseram um plano, para a turma nota D já existiu o regime de recuperação fiscal, que é aquele socorro amplo que só o Rio de Janeiro aderiu até agora, e para a turma de letra C, nota C, o Mansueto fez um plano que é o seguinte: olha, ao longo de 4 anos, eu te dou garantias para você tomar empréstimos. Se você fizer ajuste fiscal, cumprir tais metas fiscais e não der default no empréstimo, no ano seguinte você tem outra parcela de empréstimo. E assim vai durante 4 anos. Então, um programa condicionado a ajuste e não era dinheiro do Tesouro, era garantia para tomar empréstimo junto ao mercado. Isso tinha um tamanho total de 40 bilhões de reais. Foi para o Congresso, não interessou muito, ficou parado lá, não andou essa agenda. Quando surgiu o problema da pandemia,
e a necessidade real e efetiva de um socorro fiscal aos estados, porque a receita deles está desabando, ressuscitaram esse plano agora com uma outra roupagem, né, com a roupagem de ser o veículo para um socorro aos estados e aos municípios. Só que aí resolveram aproveitar a oportunidade e botaram tudo lá dentro, né? Perdão de dívida, o plano de 40 bilhões de créditos novos virou 40 bilhões em 4 anos, virou 40 bilhões por ano, né? 120 bilhões, 160 bilhões num horizonte mais largo de tempo. Todo mundo ia entrar para o regime de recuperação fiscal, 10 estados iam entrar para o regime de recuperação fiscal, iam parar de pagar suas dívidas durante 6 anos, haveria complementação de receitas, além do socorro que já foi dado do Fundo de Participação dos estados e outras, quer dizer, alguma coisa que ia para mais de 200 bilhões de reais, e se tornou totalmente desproporcional, né? Foi aí que eu e o Marcos Lisboa escrevemos um texto, parem o plano Mansueto, porque o negócio estava virando uma loucura, né? Eu fiz uma conta por alto, se você tiver uma perda de receita de 30% durante 6 meses e tiver um aumento das despesas relacionadas à pandemia, assistência social, saúde, defesa civil também de 30%, você vai precisar, durante 6 meses, você vai precisar de alguma coisa como 100 e poucos bilhões de reais. Tá? E o pacote estava indo para 200 e tantos bilhões, e um monte de incentivos errados, assim, do tipo, olha, não, faça dívida, porque em algum momento você não vai precisar pagar. Então, aí ficou claro que esse pacote era excessivo, né? Parou-se a negociação, eles foram lá e enxugaram o pacote. Fizeram um pacote menor, ainda muito pesado, ainda na faixa de 170, 180 bilhões de reais. Outra vez deu um impasse político. Aí voltaram para a oficina novamente, enxugaram mais um pouco, e foi esse projeto mais enxuto que foi aprovado na Câmara e agora está para avaliação do Senado. O que tem esse projeto mais enxuto? Tiraram todos os perdões de dívida, ficou apenas uma suplementação da União durante 6 meses, em que a União vai colocar dinheiro a fundo perdido nos estados e nos municípios para compensar a perda de arrecadação de ICMS e de ISS. Uma dúvida para você antes, assim, para as pessoas que estavam. A questão da garantia para endividamento também caiu, né? Caiu garantia para endividamento, caiu suspensão de pagamento de dívida com a União, caiu suspensão de dívida com a rede bancária privada, tinha uma série de penduricalhos que favoreciam diretamente o Rio de Janeiro, como um perdão de uma multa contratual de 15 bilhões de reais. Tudo isso caiu. O que ficou? Ficou um socorro para a queda de receita do ICMS e do ISS, por 6 meses, né? E ficou a suspensão do pagamento das dívidas dos estados e municípios com Caixa e BNDES. Vamos começar por esse segundo ponto. Por que esse segundo ponto é problemático? Porque, basicamente, ele é inconstitucional. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, diz o seguinte, que a lei não ferirá o ato jurídico perfeito. E um contrato entre a Caixa Econômica Federal e um Estado é um ato jurídico perfeito. Está vindo uma lei e dizendo, descumpra-se esse contrato. E isso é um precedente muito perigoso, porque nós estamos num ambiente que está todo... Deixa eu te interrompendo, então, para a gente fazer um debate. 2 questões que você falou. Mesmo num contexto que a gente está classificando de um orçamento de guerra, de uma situação de guerra, ainda, você sabe que eu sou advogada, estou longe de querer advogar em defesa da quebra de contratos. Mas, de novo, vamos pensar as pessoas que estão nos ouvindo. Mesmo dentro da questão de orçamento de guerra, essa suspensão de pagamento ao BNDES e à Caixa, que o BNDES está fazendo, inclusive, com seus mutuários do setor privado, não poderia ser uma coisa excepcional, com duração de 3 meses? Uma coisa, Helena, é as partes sentarem à mesa
e renegociarem os seus contratos, que é isso que o BNDES está fazendo, Exatamente. chamando as Exatamente. pessoas. A outra coisa é vir uma lei, uma força externa, de forma horizontal, passando a régua e dizendo será assim, né? Perfeito, Não, perfeito. não dando às partes o espaço para sentar e negociar, né? Só para Perfeitamente. contar um caso, eu tenho um apartamento alugado. Ontem a minha inquilina me mandou um e-mail pedindo um desconto. Eu falei, ok, 50% de desconto durante 3 meses, a gente discute depois. Como é que fica? Não precisou a Câmara Legislativa do Distrito Federal dizer que eu estava obrigado a dar a ela um Certo. desconto de 50%. Tá Não, certo? é importante essa observação, porque muita gente que está ouvindo não sabe por que, em algum caso, o BNDES suspendeu, e aí num acordo Isso. com o mutuário, e qual a diferença. Então, por isso eu estou te interrompendo um pouco, Aham, para claro, estou ficar entendendo. claro para quem está ouvindo a gente a Uhum. diferença das situações, porque muita gente não percebe essas sutilezas das situações. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que sair do projeto, porque é o setor público dando mau exemplo, né? Tá. Acho que as coisas a gente tem que ter cuidado, porque se você começa a estimular uma onda de não pagamentos, daqui a pouco você torna a crise muito mais grave, um monte de Claro. gente quebrando, né? Companhias atuárias, distribuidoras de energia, não recebendo o pagamento das contas, Exatamente. os provedores de serviços de internet, etc. Então, isso tem que sair do projeto. O outro ponto, que é o que está gerando mais debate, é o tal seguro-receita, né? O que eles colocaram lá? A gente vai olhar quanto foi a arrecadação do ICMS e do ISS de abril a outubro, se eu não me engano, de 2019. Vamos observar quanto é em 2020 e vamos pagar, a União vai pagar aos estados a diferença. Isso parece muito simples na teoria. Na prática, isso é um inferno. Porque, primeiro, você não tem como medir. Digamos que tenha ocorrido uma receita extraordinária no estado de Santa Catarina, que inflou a receita dela em 2019. Ele vai entrar e dizer: não, essa receita aí não conta para fins de comparar 2019 com 2020, porque senão eu vou estar sendo prejudicado porque eu tive uma receita extraordinária lá atrás. Se eu não consigo medir a tempo a receita de 2020, como é que eu vou mensurar para receber a complementação? Ah, não, paga adiantado, depois a gente desconta. Então, você começa com umas complicações administrativas. Existem pelo menos 3 conceitos diferentes de receita na contabilidade pública. Aí um vai querer puxar para um conceito, outro vai querer puxar para outro conceito. Você vai gastar horas e horas de reunião das mais altas autoridades estaduais e federais para discutir esse tipo de coisa, né? Tem que encontrar um caminho mais simples, né? Então, primeiro, é complexo. Segundo, tem um incentivo errado. Se eu estou dizendo que eu vou compensar toda a perda de receita que o Estado teve, ele vai ter incentivo a não arrecadar. Tem um monte de gente batendo na porta do governador e do prefeito pedindo moratória de imposto porque não está conseguindo pagar imposto. Na hora que você diz que a União vai cobrir tudo, aí solta as amarras e dá benefício para todo mundo. Eu acho que tem um ponto ainda também relevante, porque a arrecadação da União também vai cair, né? Brutalmente, né? A cada semana que Esse é, um, passa, é, as projeções de queda do PIB vão se acentuando. Começou o ano com. Não estou falando das projeções oficiais, que estão muito distantes das projeções do setor privado, mas, assim, números, o -5 virou piso de queda, né? Nós já estamos falando de números próximos de -10, né? Mais na ponta do -10. Então, assim, não há seguro para a receita da União Federal também, né? Então, tem uma discussão aí também esse é mais um importante. ponto, né? Esse é mais um ponto. Mas deixa eu ainda ficar Ah, antes de eu chegar lá, quem aprovou o projeto está comentando, não, mas nós botamos uma trava lá, não pode dar benefício fiscal. Nós dissemos que não pode dar. Só que tem 2 pequenas exceções. Eu posso dar se for para beneficiar a pequena e média empresa e se for para gerar emprego no âmbito da pandemia. Ou seja, abrir para tudo, entendeu? Abrir um corredor tremendo. Aí vai gerar outra briga. Não, esse benefício que você deu foi correto ou não? Estava dentro dessas 2 exceções ou não estava? Mais judicialização e mais discussão. Só para te dar um exemplo, o exemplo que eu tenho sempre trazido, a última vez que se tentou fazer um seguro-receita no Brasil foi em
em 97 para compensar os estados, porque eles iam perder receita, porque estavam dando isenção do ICMS na exportação. Esse seguro, pela lei, estava escritinho lá na lei, que ia durar até 2002, pois eles estão recebendo isso até 2020 e já ajuizaram um passivo de 50 bilhões de reais no STF, e já estão chegando a um acordo para receber esse passivo. Então, Essa é a Lei Candir. a chamada Lei Candir. Então, o espaço para judicialização é total. Então, o que você tinha que fazer? Tem que complementar a receita dos estados? Tem. A situação está difícil? Tá. Agora, você tem que botar um limite, porque a gente não pode onerar excessivamente a União, aí eu chego ao teu ponto, né? A União também está prejudicada, então você tem que botar um limite. Calcula 3 meses, 3 meses de perda de 30%, vão observando o que acontece, paga um valor fixo. É fácil fazer a partilha disso. A primeira proposta era faz per capita, as pessoas não gostaram de per capita, então olha quanto foi ano passado a participação de cada estado no ICMS, a participação de cada município no ISS, pega uma tabela, é fácil, Faz a distribuição. você faz isso e pronto, está definida a regra de distribuição. Se tiver briga, vai ser 0,1, 0,2 ponto percentual, os caras arrumam rápido. Coloca na lei a tabela, é isso. São Paulo vai receber X%, Rio vai receber Y%, Rio Grande do Sul vai receber Z%, o montante é tal, pague-se durante 3 meses. Ao longo desses 3 meses, você vai vendo como é que está correndo a situação da crise e já vai planejando se você vai ter que prorrogar por mais 3 meses. Né? Então, vai fazendo a coisa faseada e sem dar margem à judicialização, à discussão, à burocracia, etc. Esse é o ponto. Ninguém está discutindo que se tem ou não tem que complementar. Tem. O golpe foi muito forte. Os estados não têm um espaço para ir ao mercado lançar títulos como a União tem. Então, a União tem uma margem maior de manobra no curto prazo. Agora, você não pode jogar todo o custo para a União, não pode querer receber mais do que vai perder e não pode abrir margem para a judicialização, para a complicação, para a burocracia. Não, eu vou então te fazer umas coisinhas de advogado de diabo e um pouquinho de perguntas também. Eu acho que a gente concorda da necessidade de apoiar os estados numa discussão de queda de receita, isso não tem a menor dúvida. Talvez tenha tido um ruído excessivo entre o Ministério da Economia e a Câmara nessa discussão, porque levou um susto com que foi transformado o plano Mansueto. Eu até disse no Twitter que tinha que tirar o nome, porque o coitado Mansueto não merece que o nome dele fique vinculado a algo tão distorcido. Então, vou falar um pouco assim também dos incentivos, né? A gente vê que não tem nenhum incentivo à focalização de despesa, né? Assim, então, a gente o STF já meio que passou por cima da lei de responsabilidade fiscal. Né? Os estados hoje não cumprem o seu percentual sobre receita líquida e, com a queda de arrecadação agora, esses indicadores vão perder um pouco da sua importância. Ninguém vai estar dentro do indicador. Até aqueles estados que buscam mais disciplina fiscal não tem como manter. Assim, você acha que, além de definir um bloco fixo e depois rever em 3 meses, não deveria ter um incentivo, como tinha no plano Mansueto original, de focalização de despesa, de incentivo a desinvestimentos em estatais, etc. Isso não seria uma oportunidade, exatamente na profundidade dessa crise, de ajustar uma série de distorções nas contas públicas dos estados? Tem, isso é muito importante. Agora, você tem 2 formas de fazer isso. Uma forma de fazer isso que dá errado é você, na mesma lei que você deu os benefícios, você colocar lá compromissos que os estados vão cumprir. Os estados vão fazer isso, os estados vão fazer aquilo, vão gastar menos com o pessoal. Por quê? Porque eles não têm instrumentos para implementar essas promessas. Né? Para dar esses instrumentos a eles, você tem que mexer em coisas que estão na Constituição Federal. Tá? Então, você precisaria, não dá para botar dentro de um projeto de lei.
Você teria que fazer em paralelo uma PEC que desse esses instrumentos de maior flexibilidade da despesa, em paralelo com um projeto. Aí o que acaba acontecendo sempre é que o projeto sai e a PEC não sai, né? Aí é aquela minha frase, né? Vai ajuda com a promessa de ajuste, a ajuda fica e o ajuste não vai. Então, quais são os 3 problemas principais hoje da gestão estadual? Primeiro, uma despesa de pessoal muito alta e rígida. Tá? Número 2, os outros poderes, que não o executivo, o legislativo, o judiciário e os órgãos que têm autonomia orçamentária, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles literalmente capturaram o orçamento. Né? Eles têm uma provisão constitucional de que não podem ter seus orçamentos contingenciados ou limitados e usaram a sua força política e a sua capacidade de pressão para aumentar barbaramente esses orçamentos. E o terceiro problema é a excessiva vinculação de recursos. Né? Então, por exemplo, você tem que gastar 25% com a educação. Tem município lá no Rio Grande do Sul que só tem velho, não tem mais criança, não tem mais o que gastar com a educação. Aí tem que ficar pintando a escola todo ano para gastar com a educação. Né? Então, você tem que flexibilizar essas 3 coisas. E tudo isso está constitucionalizado. Então, você tem que criar mecanismos como possibilidade de reduzir a jornada e reduzindo o salário. Você tem que criar um mecanismo que permita contingenciar o orçamento dos outros poderes. Você tem que devolver para os outros poderes a sua folha de pagamento de aposentados, porque o que acontece? O cara se aposenta no judiciário, o judiciário manda o aposentado dele para o executivo pagar e abre o espaço na folha do judiciário para contratar mais gente. Então, você tem que devolver a folha dos inativos do poder para o seu respectivo poder. Tem que fazer o mínimo da saúde e da educação serem cumpridos juntos, porque alguém precisa gastar mais com saúde e alguém precisa gastar mais com educação. Você dá mais flexibilidade. Tudo isso é, infelizmente, constitucionalizado. A própria regra tem um artigo 169 da Constituição que diz quais são os passos que você tem para diminuir a despesa de pessoal caso você extrapole o limite máximo de despesa de pessoal. Então, ali os caras esqueceram de escrever que pensionista faz parte da despesa de pessoal. Aí a turma toda tira pensionista da conta. Então, você tem que botar lá dentro da Constituição que pensionista está na conta. Então, assim, tudo é constitucionalizado. Então, você precisaria dessa PEC. O que me deixa um pouco irritado, até no debate com os meus colegas secretários de Fazenda, que é falar, não posso fazer nada, é tudo constitucionalizado. Eu falo, você pode fazer, você pode, do mesmo jeito que você induz o seu governador a mandar projeto de lei e PEC pedindo socorro para o Congresso, induz o seu governador a mandar projeto de lei, mandar uma PEC para o Congresso, com todos os governadores assinando, fazendo essas reformas. Né? Ou então vai ao STF pela boa causa e não pela má causa. Pela boa causa. Porque bons hábitos que se introduziram e se constitucionalizaram foram exatamente alguns estados que foram ao STF para burlar ou para afrouxar, não burlar, porque você não burla se o STF considera legal, você não está burlando, exatamente para sair dessas coisas. Essa história do governador que me lembra muito quando eu estava no BNDES, e se vê que essa história não é nova. Lá nos idos de 94, veio um governador que tinha acabado de ser eleito em substituição a um outro de um partido completamente de oposição ideológica a ele. E ele chega lá e pede um novo empréstimo, né, para o Estado dele, uma rolagem de dívida, e a gente diz, olha, o seu Estado já está completamente com o seu limite totalmente estourado, não há a menor possibilidade da gente fazer isso, não havia nem possibilidades legais, mesmo que o BNDES estivesse querendo fazer. Aí ele responde assim, mas não fui eu que assumi a dívida. Essa dívida não é minha. Aí eu conversava com ele, eu me lembro, foi um almoço muito formal, e aí eu perguntei a ele assim, mas qual é o prazo do empréstimo que o senhor está querendo renovar aqui no BNDES? Ele fala, 20 anos. Ah, mas daqui a 4 não será o senhor que estará no governo. E aí, então, a história ficou assim, parou por ali, porque essa noção de governo e Estado é muito frouxa, né, na cabeça dos nossos
coisa. Então, eu digo assim, essa é uma questão complicada. É isso que você falou dos governadores e dos seus secretários. O que a gente vê também são esforços totalmente desiguais por parte de governadores. Quer dizer, a gente já teve no passado governadores como Tasso, foi no Ceará, Paulo Artunga no Espírito Santo, como Eduardo Leite está sendo no Rio Grande do Sul, secretários excepcionais como a Cris em Goiás, que tentam, né, pensar de forma no seu Estado, né, não no seu governo. Mas é uma discrepância enorme. E aí acaba tendo uma coisa de manada, né? Pô, se ninguém está fazendo nada, porque se tem um desestímulo que tira o poder político, por exemplo, da Cris Schmidt, querer alimentar a folha dela, e ao lado dela, os estados ao lado dela não fazendo nada. Ela acaba perdendo o poder político e a força de implementar. Teria que ser uma coisa mais unificada. Não, exatamente. Só funciona se for unificado, porque individualmente está cada um querendo fechar o seu dia, né? Ninguém que está com folha de pagamento atrasado, com o empresário batendo na porta pedindo socorro, com o judiciário ameaçando processar, vivendo um inferno todo dia, ninguém consegue pensar nem no médio nem no longo prazo, nem em ferramentas de ajuste que vão demorar a passar no Congresso. Então, só se atuarem de forma estratégica e conjuntamente é que vão conseguir chegar a algum lugar. Infelizmente, os incentivos não são esses. Pega o exemplo da reforma da Previdência. Ficaram todos os governadores e prefeitos torcendo para que o Congresso aprovasse uma reforma da Previdência que os incluísse, para que eles não tivessem que mostrar a cara. E muitos governadores indo ao Congresso pedindo para aprovar o projeto e voltando para o seu estado para falar mal da reforma da Previdência para ficar bem no fórum. A gente tem essa questão dos incentivos. Você estava falando, por exemplo, benefícios que gerem emprego. Isso gerou Bolsa Empresário, gerou proteção à indústria, guerra fiscal de ICMS. As pessoas têm sempre essa ideia, né, de uma coisa contracíclica e que acha que sabe qual o setor que deve ser atalhado. Hoje mesmo volta no Twitter o debate sobre a volta da TJLP, que talvez seja o maior absurdo que eu já vi no meio dessa discussão, porque foi a TLP que permitiu que o Tesouro se organizasse e a taxa de juros caísse. Então, você faz uma distorção de novo para criar novas distorções. Quer dizer, o Brasil não aprende com os erros de tudo que deu errado. A gente não sabe o que pode dar certo, mas a gente tem certeza do que já deu errado. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque hoje à noite tem um convite especial para você. Temos um Livres ao vivo sobre os desafios da educação brasileira, com 2 convidados de altíssimo nível, o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, além de associado do Livres, e também o professor da FGV, André Portela, que é um grande especialista em economia da educação, pobreza e desigualdade. Está imperdível, mande sua pergunta, acompanhe, convide seus amigos também. E amanhã, aqui no Livros Notícias, às 8 da manhã, a gente tem uma conversa, a continuação da conversa com Helena Landau e Marcos Mendes sobre os desafios econômicos do Brasil nessa pandemia do coronavírus. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres traz sempre conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até mais tarde.